E nós seguimos repercutindo ao vivo, inclusive, os impactos dos bloqueios nas rodovias pelo país e suas consequências, porque um dos principais problemas que podem ser causados é, por exemplo, desabastecimento de combustíveis em aeroportos, inclusive ao longo do feriado também. E é sobre isso que, Luciana Barreteu, vamos conversar agora com Eduardo Sanovics, presidente da ABAR, Associação Brasileira das Empresas Aéreas. Uma boa tarde para o senhor. Quem é que poderia imaginar, né, que depois do sofrimento de todos, inclusive o seu setor, durante a pandemia, voltaríamos a ter sobressaltos, porque quando voos são cancelados, aconteceu isso ontem em Guarulhos, é um problema imenso para todo mundo, inclusive para o setor de vocês, né? Como é que está a situação agora? Qual é a sintonia fina do dia? O senhor pode nos dizer? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer voltar a conversar com a população sobre agruras que nós passamos cotidianamente. A situação é bastante crítica. Não é igual em todo o país. Em alguns aeroportos, como Guarulhos e Galeão, que são abastecidos por um quiroduto, quer dizer, o combustível chega por um duto direto das refinarias, a situação corre, mas você tem um outro problema, que é o bloqueio impedindo o passageiro de chegar. Então, esta noite, só em Guarulhos, nós tivemos 500 passageiros que não chegaram por conta dos bloqueios, tivemos 25 voos cancelados, porque algumas vezes nós estamos com o avião lá, o passageiro chegou, o gatering está abastecido, está tudo em ordem, mas a tripulação não chega, porque ela ficou retida num bloqueio. E eu não posso, obviamente, levantar um avião sem ter a tripulação toda completa. Situações como essa se repetem ao redor do país. O que é que nós estamos fazendo? Primeiro alertamos as autoridades, estamos em contato permanente com o ministro da Infraestrutura, com o presidente da ANAC, com o secretário de Aviação Civil, são as 3 autoridades que se relacionam conosco cotidianamente. Eles têm sido muito proativos, muito parceiros, mas de fato, quem realmente pode tomar uma atitude, desbloquear as estradas e garantir a volta à normalidade contra, enfim, a arruaça, né, que é o que está acontecendo, né, contra o rompimento do pacto democrático, do pacto civilizatório, é a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares de cada estado, em quem nós estamos depositando confiança até o momento de que vão cumprir com o seu papel. Eduardo, boa tarde, obrigada. Eu queria saber qual é o fôlego que vocês têm, já começaram a medir os prejuízos? Olha, os prejuízos ainda nós não estamos medindo, nossa preocupação inicial é procurar resolver o problema. Agora, olha que situação horrorosa, né? Você vai ter, por exemplo, esse caso que eu narrei agora apenas em Guarulhos. 500 passageiros não pegaram seu voo. Nós temos que remarcar esses voos, recolocar esse passageiro a bordo. Isso significa que outros 500 passageiros, cujos lugares eles seriam vendidos, não poderão comprar esse bilhete. Isso acaba tendo um prejuízo enorme e um impacto sobre a malha, sobre o nosso resultado e, no final do dia, o conjunto da sociedade que vai arcar novamente com o fato gerado por um pequeno bando de arruaceiros, né, com uma postura claramente antidemocrática. Eu ouvi agora, estava escutando a programação aqui da CNN, pouco antes da gente entrar no ar, e vi o oficial da PRF dizendo que é difícil entender a pauta. Olha, eles estão dizendo as pautas, não é um grupo organizado, eu acho, inclusive, que não é justo dizer que esse é um movimento de caminhoneiros, isso é um movimento de arruaça, não é um movimento de categoria profissional, e não há uma pauta sindical, não há uma pauta de demanda. As demandas são as mais esquisitas possíveis, lendas urbanas, situações antidemocráticas. Então, acho que isso tem que ser resolvido rápido. Nosso apelo é para que a Polícia Rodoviária Federal e as polícias militares ajam rápido, ajam com energia, a fim de garantir que passageiros, remédios, órgãos para transplante, cargas, enfim, que toda a conectividade do país seja mantida. Vamos agora, Eduardo, chamar a Basília Rodrigues, está em Brasília, está acompanhando isso de perto, não é de hoje não, está acompanhando nos últimos dias também toda essa movimentação, só que hoje o quadro se deu com mais gravidade. Basília, boa tarde e a sua pergunta. Tudo bem, Sidney, Luciana, muito boa tarde a vocês, aos espectadores do Visão CNN. Eduardo Sanovics, muito obrigada pela entrevista para falar sobre o seu setor.
O setor estava esperando algo assim que pudesse prejudicar o andamento do funcionamento dos voos, né? Ou criou um tipo de plano de contingência pós-eleição, já na expectativa de que pudesse sim ser atrapalhado e sofrer como um desabastecimento desse? Bom, primeiro eu queria saber se o senhor, como integrante, né, representante do setor, estava se preparando, e segundo, saber, em caso de desabastecimento, os aviões, operadores de avião, têm combustível até quando? Até sexta-feira? Até o fim de semana? Como é que é essa preparação? Boa tarde, Basília. Prazer revê-la. Primeiro, para ser muito honesto e transparente, não. Nós não imaginávamos um movimento desse tipo. Eu entendo, e claro, como todo cidadão que viveu esse processo dos últimos meses, eu entendo o acirramento, entendo que ocorreram divulgação de fake news até o limite do inimaginável, mas que isso movimentaria a gente dessa forma, não imaginamos. Segundo, objetivamente sobre a condição de abastecimento em cada aeroporto, é diferenciado. Alguns aeroportos têm combustível para mais 24, 36 horas, outros aeroportos para 3, 4 dias. Isso muda de lugar para lugar. Muda também, Basília, porque a hora que você libera o acesso, em 5, 6 horas a gente normaliza o abastecimento nesse determinado aeroporto. Portanto, por enquanto, nós estamos trabalhando numa operação de tankering, qual seja, procurando abastecer um pouco mais do que o necessário aonde há combustível, para abastecer o mínimo possível onde a gente já sabe que o combustível pode entrar em falta. Isso implica, inclusive, em custos maiores e, como eu disse, no final do dia, essa situação absolutamente inaceitável e antidemocrática acaba custando no bolso de todos os brasileiros, ou de todos os passageiros, para ser mais preciso. Pois é, Eduardo, muito obrigada. Nós conversamos com Eduardo Sanovics, presidente da Associação Brasileira de Empresas Aéreas. Já deixo esse espaço aberto para qualquer mudança importante nesse cenário. A gente espera que seja para melhor. Eduardo, obrigada. Thaís, eu queria pedir um segundo para fazer um informe que eu acho importante como serviço aos consumidores. Na nossa nota, a gente faz um alerta para todos que planejem sua chegada ao aeroporto com a maior antecedência possível. Ninguém aqui hoje é capaz de prever no aeroporto A ou B se você vai levar meia hora, 1h30 para chegar. Em Viracopos, há pouco agora, o bloqueio antidemocrático foi colocado na porta do aeroporto. Não faz nenhum sentido envolver o aeroporto nisso, mas, portanto, repito, procurem se programar para sair com a maior antecedência possível e nós estamos procurando trabalhar incessantemente para garantir que todo mundo embarque e chegue ao seu destino. Quero agradecer demais a vocês da CNN por mais essa oportunidade. Uma boa tarde. Muito bem colocado. Muito obrigada, Eduardo.